O que Jesus disse, o que Jesus deixou escrito sobre o casamento e sobre divórcio. Eu me chamo Emanuel e hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito desse assunto. E quando a gente vai ver a seriedade que Jesus dá ao casamento, a seriedade que Deus atribui a essa instituição, ao matrimônio, é totalmente diferente da forma como a sociedade trata essa temática nos dias de hoje. O valor social hoje é de que você se casa e, se não der certo, você se separa, você desfaz esse contrato que aconteceu entre duas pessoas. Porém, quando nós vamos ver as palavras de Jesus, a gente vê que é totalmente diferente o que ele nos deixou em seus ensinamentos. Então é por isso que eu estou aqui para falar, do que consta nos evangelhos a respeito dessas duas temáticas. Eu reconheço que é uma temática um tanto quanto espinhosa. Eu reconheço que até mesmo no meio da igreja, essa temática hoje ela é uma temática difícil que muitos nem se arriscam a pregar essa mensagem, a falar sobre ela da forma como ela é, da forma como Jesus deixou escrito na sua palavra, né? Porém, eu, como um servo de Jesus, como um seguidor de Jesus, eu não posso adulterar as suas palavras e os seus ensinamentos. Então, sempre que eu falo de Jesus com muito temor diante de Deus, eu procuro proclamar as palavras de verdade do Evangelho, né? E é por isso que eu estou aqui em mais esse momento. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouco longo e se você tiver um tempo para doar os seus ouvidos ou tiver interesse nessa temática, nós iremos começar a partir de agora, certo? E eu queria primeiramente orar. Pai, te agradeço por esse momento, te agradeço por esse momento que eu creio que o Senhor guardou para falarmos a respeito da Tua palavra. Eu te peço a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor se faça presente em cada palavra que sai da minha boca, que não fale eu, mas que Cristo fale por mim, em nome de Jesus. Amém. É importante a concordância aí do outro lado no mundo espiritual. Se você crê comigo, diga amém. Dando início aqui a essa fala a respeito do casamento, eu também tomei aqui algumas notas para falarmos sobre este assunto. O casamento ele começa lá no comecinho da Bíblia, é quando Deus institui o casamento. E a Bíblia, ela começa e ela é encerrada com um casamento. A Bíblia dá uma importância tão grande ao casamento que ela compara o amor de Cristo pela igreja ao amor que o marido deve ter pela esposa. E aí nós já começamos a ter muitas diferenças sobre como é que os maridos hoje estão cuidando das esposas, porque o que Cristo nos pede é um amor tão grande ao ponto de nós nos sacrificarmos por ela. E o casamento começa lá em Gênesis, em Gênesis 2:24, no segundo capítulo da Bíblia, e no penúltimo capítulo da Bíblia também, em Apocalipse 21, também tem um outro casamento. É como se fosse ali uma abertura e um fechamento da história da humanidade com casamentos. E em Gênesis 2:24, logo na sequência da criação de todas as coisas e do homem e da mulher, a palavra de Deus já nos traz
Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora são dois que se tornam um a partir do momento em que cada um deles deixa o seu pai e a sua mãe. A Escritura já presume aqui que a pessoa que está se casando tem um pai e uma mãe, que a Escritura presume que estão juntos. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, ou seja, ele tem um lar paterno e materno e ele deixa esse lar, e essa mulher também deixa esse lar paterno e materno e se une ao homem, e a Bíblia diz que ali naquele momento em que isso acontece, homem e mulher coabitam e eles se tornam uma só carne a partir dessa decisão deles de firmarem esta aliança que é feita aqui na terra, mas também essa aliança é firmada nos céus. Ela tem como testemunha o Deus, o Criador dos céus e da terra. Então essa aliança, ela tem muitas testemunhas aqui na terra, pessoas que veem essa aliança formada. Nós usamos uma aliança como representação disso no dedo. Testemunhas no cartório são necessárias, testemunhas na celebração do casamento, mas há uma testemunha invisível, que é o próprio Deus, que testemunhou o meu e o teu casamento, a minha e a tua aliança, e não importa quanto tempo faça, não importa quantos anos se passaram, Deus estava lá, nesse momento dessa aliança do casamento, quando nós deixamos a casa dos nossos pais e nos unimos, e diz que ali dois se tornam uma só carne. Como se você comprasse aí uma peça grande de bife no supermercado e tá lá o pedação de carne lá, para uma só carne, um pedação de carne único. É como a Bíblia diz que homem e mulher ficam, né? E você deixar pai e mãe é deixar sob todos os aspectos, né? Nós continuamos cuidando dos nossos pais, né? Hoje eu só tenho a minha mãe viva, inclusive eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou de férias na casa da minha mãe. Nós continuamos amando, cuidando e honrando os nossos pais, mas a nossa família agora não é mais a nossa família materna, paterna, agora a nossa família a qual nós iremos nos dedicar totalmente é essa nova família que se formou e os filhos que virão dela. Então esse é o plano de Deus para o casamento. Deixar pai e mãe é deixar geograficamente. É bom que o casal tenha, né? Tem um ditado que se diz aqui, que diz que quem casa, quer casa, né? Então é importante que o casal tenha a sua casa. Existem N situações em que o casal mora com a mãe, ou mora com os pais, ou vive no mesmo lar, geograficamente falando. Não é o ideal, às vezes pode ser necessário, existem diversos conceitos, e eu não sou aqui juiz da vida de ninguém, nem acusador da vida de ninguém, só estou trazendo aquilo que a Escritura nos traz, nos explica. Então é mudança geográfica, quem casa quer casa, deixar pai e mãe financeiramente, né, quando nós deixamos de ser sustentados por pai e mãe, e agora o homem que geralmente passa a ser o provedor dessa casa, né, ou no contexto atual, em muitos lares, o homem e a mulher trabalham, então os dois proveem esse lar, né, mas o homem, por suas características de homem, pela força, pela disposição mental, pela estrutura masculina para aguentar a pancada, geralmente é quem tem mais essa responsabilidade.
mas no contexto atual, em muitos lares, né, ambos proveem. E também você deixar pai e mãe emocionalmente, né? Você não... Muitas vezes as pessoas se casam, porém elas continuam ligadas ao pai e à mãe em laços emotivos, em dependência emocional. A pessoa tem o seu marido ou o marido tem a sua esposa, porém ele continua ainda muito ligado emocionalmente. Vou exemplificar aqui: o homem à mãe, a mulher ao pai, né, ou vice-versa, ou a mãe querendo dar muito pitaco, querendo se meter no casamento o tempo todo. Isso não é bíblico, gente. Isso está errado, e se isso acontece na casa de alguém, é importante que você se posicione, né, e diga: mãe, pai, eu casei, eu agora tenho que cuidar da minha família, eu tenho que tomar agora as melhores decisões para o bem-estar da minha família, né? Eu preciso me dedicar à minha família. E assim, né, você deixa pai e mãe e se junta formando uma só carne, né? Então e aí tem outras abordagens, outros princípios, mas eu não posso me delongar aqui porque tem muita coisa ainda aqui para a gente falar. E lá, finalizando a Bíblia, em Apocalipse 21:2, a Bíblia diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, toda enfeitada, toda ataviada, adornada para o seu esposo. Ou seja, no final da Bíblia, no penúltimo capítulo da Bíblia, do livro de Apocalipse, ele fala que haverá um grande casamento. Que casamento é esse? É um casamento da Igreja de Cristo, da noiva, né, que ele chama aqui nessa comparação dessa noiva com o noivo que é o próprio Jesus. E haverá a vinda desse noivo e o casamento, né, Cristo casando, fazendo uma aliança definitiva com a sua igreja, né? Então, o nosso casamento ele é como se fosse um teste para esse grande casamento, para que nós façamos parte dessa igreja, dessa noiva que virá ataviada, enfeitada, adornada, dessa nova Jerusalém, para o encontro com o noivo, né? Então é como se a gente tivesse aqui um teste do casamento que aponta para um grande casamento na segunda volta de Jesus. Quer dizer que Jesus vai voltar uma segunda vez? Sim, né? Isso é uma promessa bíblica e todo cristão aguarda a volta de Jesus, né? E um outro ponto importante também que eu queria falar aqui sobre o casamento está em 1 Coríntios 7:39, que diz: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o esposo morrer, então a mulher poderá se casar novamente. Então, aqui em 1 Coríntios diz que essa aliança, por meio do qual deixa pai e mãe e se une formando uma só carne, dura enquanto essas duas pessoas vivem, né? A partir do momento em que uma delas morre, aí a aliança cessa, né? Aí a pessoa está autorizada a se casar novamente, é o que está escrito aqui em 1 Coríntios 7:39, né? Se você sabe e crê, né, que você vai viver com essa pessoa que está com você para sempre, se você tem essa visão de que o casamento é uma aliança eterna, que vocês estarão juntos, né, por toda a vida, é importantíssimo que a gente faça uma construção para que essa convivência ocorra da melhor forma possível, para que ela ocorra em amor, para que ela ocorra em confiança, em verdade, sem mentira, né? Para que você
verdadeiramente se doe para fazer o seu cônjuge cada dia mais feliz. E se ele estiver mais feliz, ele também lhe fará muito feliz, né? E assim essa aliança, verdadeiramente, ela será uma aliança eterna. Se há uma desconstrução do casamento, a tendência é que ele siga aí em direção à ruína, né? E eu já passei por isso, e eu já vivenciei isso e sei do que eu estou aqui falando, certo? Então a gente tem essa responsabilidade de construir esse casamento em amor, em verdade, em sinceridade, em bondade, para que as coisas permaneçam bem durante toda a nossa vida. E Deus é um aspecto, é um ponto fundamental, né, do casal. Um casal, duas pessoas sem Deus têm muito mais dificuldade de conduzir o casamento do que se o amor de Deus estiver no meio dessa família. A Bíblia fala outras coisas sobre o casamento? Sim, a Bíblia fala muita coisa sobre o casamento, mas é muita mesmo. Mas daqui para frente agora eu vou entrar no assunto principal desse vídeo, que são as palavras de Jesus. Então, o que eu trago aqui são as palavras de Jesus, que ele falou sobre o casamento e, consequentemente, sobre o divórcio, né? Porque ele fala nas mesmas partes. Dos 4 evangelhos, nós temos, não sei quem me escuta, se você não é conhecedor da Bíblia, nós temos 4 evangelhos, 4 pessoas que escreveram sobre Jesus Cristo. Os evangelistas são Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4, 3 deles escreveram objetivamente sobre o casamento e sobre divórcio, nas palavras de Jesus. O 4º evangelista, que foi João, escreveu de forma indireta, mas também nós comentaremos aqui alguma coisa do que ele falou, do que ele trouxe sobre o casamento, né? Então, eu vou começar aqui pelo 3º evangelista. Eu vou aqui meio que de frente para trás, né, para a gente ver o que eles falaram aqui a respeito do casamento. Em Lucas, que é o 3º evangelista aqui, na sequência da Bíblia, né, do Novo Testamento, ele fala somente um versículo sobre esse assunto. Então eu vou começar por ele aqui, até porque ele falou mais brevemente, com mais brevidade. Qual foi o versículo? Lucas capítulo 16, versículo 18, quando ele disse: quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério. E aquele que se casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. É só isso que Lucas fala. O que é repudiar? Aqui no contexto bíblico, o significado de repudiar, essa palavra ela vem desde o Antigo Testamento e ela significa mandar embora, despedir, expulsar, dispensar. É um ato social e jurídico formal de mandar a outra pessoa embora da sua vida. Isso é o repúdio. É o análogo ao divórcio nos dias de hoje. Então é você socialmente, juridicamente, expurgar a pessoa da sua vida, por algum motivo que você julgou justo. O que Jesus disse? Quem repudiar sua mulher, ou seja, eu sou casado com a Natália, se eu repudiar a Natália, me divorciar da Natália e me casar com outra mulher, eu estou cometendo adultério. E aquele que se casa com a mulher repudiada, no caso, se eu me separei da Natália, o que se casar com ela, também comete adultério. Segundo as palavras de Jesus, tá? Não é aqui a minha palavra
eu, Emanuel. Eu estou apenas aqui falando das palavras de Jesus, não estou acusando ninguém, eu sei que essas palavras são muito duras. Certa vez eu ouvi, quando eu li essas palavras, isso mudou a rota da minha vida. Eu estava caminhando em direção a uma rota, tomando decisões segundo a minha vontade, e ter contato com essa palavra mudou a rota, mudou o caminho, mudou as minhas decisões. E é por isso também que eu prego essa palavra, para que alguém que me ouça de repente repense, né, se for o caso de aplicar essas palavras na sua vida, tá? Mas que o Espírito Santo ministre o seu coração e não a mim, né? Tanto esse ato de repúdio era um ato formal que na antiga aliança, né, e nos escritos de Jesus também, ele fala em carta de divórcio. A carta de divórcio era um instrumento formal, jurídico, por meio do qual a pessoa que repudiava emitia essa carta de divórcio e entregava a outra parte, certo? Então aqui no Evangelho de Lucas nós temos apenas um versículo, certo? O segundo evangelho aqui que aborda esse assunto é o Evangelho segundo escreveu Marcos. E no Evangelho de Marcos essa palavra está no capítulo 10. E aqui em Marcos e Mateus, o texto é um pouquinho mais longo em Marcos e é mais longo ainda em Mateus. Se você quiser até pegar a sua Bíblia e acompanhar essa leitura, eu acho até interessante, né? Para que você acompanhe aí da sua casa, se você quiser pausar esse vídeo e acompanhar na sua Bíblia. Então, Marcos, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, ele, Jesus, as ensinava. Jesus ensinando as multidões. Segundo o seu costume, ele fazia isso o tempo todo. Versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentavam, perguntando-lhe: é justo ao marido repudiar sua mulher? Aqui, esse repudiar é nesse sentido que nós vimos aqui, que é um correspondente ao divórcio dos dias de hoje, né? E é justo ao marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu, Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. É como se eles dissessem: olha, Moisés disse que nós podemos sim nos divorciar, que nós podemos sim repudiar a nossa mulher. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então vamos lá meditar um pouco aqui. Tem alguns pontos aqui bem interessantes. Aqui eles perguntam: posso me divorciar? Né? Nas palavras bíblicas aqui eles perguntaram: o marido pode repudiar a mulher? Jesus perguntou o que Moisés disse. Eles disseram: Moisés disse que pode. Aí Jesus disse: mas é por causa da dureza do coração do homem que ele permitiu. Aí Jesus diz: não é que pode, é que Moisés permitiu. Um casal está brigando um com o outro dentro de casa. E começa uma confusão grande. E daqui a pouco o casal não se entende mais. E passam dias e mais dias,
casal está para se matar dentro de casa, às vezes brigando, discutindo, gritando. Alguns chegam às vias de fato. Há muitas histórias muito tristes hoje. Maridos que matam mulheres, que assassinam, às vezes queimam as casas com a esposa dentro. Tantas coisas desse tipo que a gente escuta hoje em dia. E aí, para que eles não se matem, com o coração endurecido, Moisés permitiu, como uma questão de civilidade, civilizatória, que se desse a carta de divórcio. Mas Jesus diz aqui, porém, aí ele exalta o princípio do casamento lá na criação, lá no Gênesis. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá com a sua mulher, então Jesus, e formarão os dois uma só carne. E aqui Jesus fala, olha, vamos voltar para Moisés, mas vamos voltar anterior a Moisés, lá na criação, qual é a vontade e o plano de Deus? É pelo casamento, não é pelo divórcio. É para que os dois sejam uma só carne, não para que se separem. Estão se matando, não tem jeito, tá? Os dois, nenhum quer perdoar, nenhum quer liberar perdão, vão se matar. Moisés permitiu que desse carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio. E Jesus fala aqui, né, um imperativo, o que Deus uniu, não separe, não separe. Não é uma opção. Não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. E aqui, lembrando aqui, né, que Jesus falou isso para os discípulos e para a multidão. E o texto aqui segue mais alguns versículos dizendo, em casa, voltaram os discípulos a questionar Jesus sobre o assunto. Vejam bem, Jesus estava ensinando às multidões, ele falou tudo isso, que o que Deus uniu não separe o homem, e eles depois foram para casa. E quando foram para casa, imagino eu, Emanuel, que os discípulos ficaram pensando assim, rapaz, será que é isso mesmo? Quer dizer que eu não posso me separar da minha esposa? Será que é desse jeito? Ei, vamos ali, João falando para Pedro, bora ali perguntar ele de novo, será que é? Será que foi isso mesmo que ele quis dizer? E aqui no versículo 11 diz, em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este mesmo assunto. E ele lhes disse, Jesus, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete também adultério. De novo aqui as mesmas palavras, o mesmo ensinamento de Jesus em outro adultério, dizendo, olha, o casamento é um, foi assim desde o princípio, o que Deus uniu não separe o homem, e se separar e casar de novo, está em adultério. E a pessoa abandonada, se alguém se casar com ela, está em adultério. São essas as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Bora para o terceiro evangelho agora, vamos para Mateus. O terceiro evangelho em que Jesus aqui trata sobre o divórcio, o casamento e o divórcio, é o evangelho segundo escreveu Mateus, ou São Mateus. E aí Mateus 19, versículo 3 em diante, está escrito assim na palavra de Deus. Vieram a ele, a Jesus,
alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Veja bem que lá no Evangelho de Marcos, eles perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Qual foi a pergunta aqui descrita em Mateus? É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Tem um acréscimo aqui, né? Por qualquer motivo, eu posso me separar por qualquer motivo? Então respondeu ele, Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, olha o que Jesus faz, evoca de novo o princípio, a criação e o plano original de Deus desde o Éden. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Por essa causa deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém, uma só carne. Porém, o que Deus ajuntou, aí vem o imperativo de novo aqui, não separe o homem. Aí os fariseus questionaram Jesus. Por que mandou então Moisés da carta de divórcio e repudiar? Eles perguntaram: por que Moisés mandou se separar? E Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés, de novo, permitiu. Ele não mandou ninguém se separar. Eles quiseram pegar Jesus. Só que Jesus disse: não, está errado. Moisés mandou da casa. Não, ele não mandou ninguém se separar. Ele permitiu os que estavam se matando com o coração endurecido que se separassem. Para não se matar os dois dentro de casa. Por causa da dureza do vosso coração. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aí Jesus novamente reafirma o que ele disse: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui Jesus, ele fala o que ele já tinha falado nos outros dois evangelhos que nós meditamos aqui, porém ele acrescentou o que nós chamamos e conhecemos como cláusula de exceção. Ele disse aqui: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa... Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. Essa é a regra. Quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, aqui tem uma exceção. Quer dizer, se for por causa de relação sexual ilícita, aí é permitido repudiar, é permitido dar a carta de divórcio. E aqui eis a questão: o que são essas relações sexuais ilícitas? A palavra aqui no original é a palavra porneia. A palavra relações sexuais ilícitas, né? Essa expressão aqui que foi traduzida no original grego é a palavra porneia. Porneia é um termo amplo que descreve todo tipo de imoralidade sexual, todo tipo de relação sexual ilícita, todo tipo de sexo como mercadoria, de corpo, tratar o corpo como um objeto, todo tipo de ato sexual, tudo que é esculhambação. Imagine aí na sua mente, eu não vou nem exemplificar aqui. Tudo que é esculhambação nessa matéria aqui de que nós falamos,
em relação à imoralidade sexual é o que compreende essa palavra porneia. Inclusive é dela que deriva, né, a palavra, outra palavrinha, né, pornografia, a partir de quando a porneia começou a ser grafada, começou a ser escrita, desenhada, né? Então a porneia que é, Jesus está dizendo, olha, você pode se dar carta de divórcio em caso de porneia, em caso de questões ligadas aqui à imoralidade sexual. Então, como é que a gente entende essa situação, né? Há quem defenda que essa imoralidade sexual aqui é o adultério. Eu, Emanuel, não entendo assim, porque existe uma outra palavra no grego para o adultério especificamente. Qual é essa outra palavra? É a palavra moicheia. E Jesus, inclusive, usou essa palavra, né? Consta nos evangelhos a palavra moicheia. Se você for, por exemplo, em Mateus 5:28, diz assim: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Moicheia. Se eu olhar para uma mulher com um olhar impuro, Jesus disse que eu já cometi moicheia, eu adulterei. Isso daqui é o adultério especificamente, né? Então, todo adultério, biblicamente falando, ele é um ato de imoralidade sexual. Mas nem toda porneia é um adultério. Porneia é um termo muito amplo, né? Que foi isso aqui que Jesus quis dizer, né? Esse termo aqui de permissão para dar a carta de divórcio. Uma primeira evidência é essa: a palavra no original não é adultério. É algum tipo de imoralidade. É a pessoa que se casou e, quando você se casou, você encontrou no seu cônjuge algum tipo de imoralidade sexual. O que foi que você encontrou? Eu também não concordo que essa palavra aqui era adultério, porque se você for ver na lei, né, e aqui eles estão trazendo a lei de Moisés, né, foi Moisés quem permitiu dar carta de divórcio. Quando você vai ver na lei, Deuteronômio 22:22, qual era a pena em caso de adultério? Se Jesus está dizendo aqui, olha, se um dos dois adulterar, você pode se divorciar. Vamos supor que Jesus está dizendo isso. Qual era a pena em caso de adultério? A pena em caso de adultério não era o divórcio. A pena em caso de adultério era a morte por apedrejamento. Deuteronômio 22:22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, um homem foi achado deitado com uma mulher e essa mulher tem marido. Então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Em outra parte da lei diz a mesma coisa, Levítico 20:10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, se Jesus estivesse falando aqui que quando adulterar você pode dar carta de divórcio, como é que era adulterar se a pena para o adultério era a morte para ambos? Como é que vai haver divórcio se ambos agora serão cadáveres, estarão mortos? Segundo motivo aqui pelo qual, a meu ver, Emanuel, não faz sentido. Quando a gente vai também em João, no capítulo 8, versículo 3, diz a palavra que os escribas e fariseus trouxeram até Jesus
uma mulher surpreendida em flagrante adultério. O que os escribas e fariseus queriam aqui era colocar em prática essa lei aqui. Essa mulher foi surpreendida em adultério. E eles disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés ele mandou que tais mulheres fossem apedrejadas. E tu, o que dizes? Aqui eles queriam que aquela mulher fosse apedrejada porque ela foi flagrada em adultério. Só que aqui houve um grande problema, porque cadê o homem que adulterou com ela? Nós acabamos de ver que na lei era para ser mortos, né? Era para ser os dois, a pena era essa. Só que levaram só a mulher. E Jesus, em sua infinita misericórdia, disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz que aqueles homens foram soltando as pedras um a um. E depois ele chegou para a mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela falou: não estão mais aqui. E Jesus disse: nem eu te acuso. Vai e não peques mais. É como se Jesus dissesse: olha, dessa vez Deus foi misericordioso contigo. Tu vai continuar viva, mas não peca mais não, que da próxima vez eu não sei se vai dar certo para ti. E qual era a pena em caso de adultério? Era a morte por apedrejamento para ambos. Então, se Jesus diz, em caso de adultério, pode se separar, e Jesus, né, não... O contexto aqui era a lei, né? Então isso é mais um motivo pelo qual eu entendo. Mas aí o que Jesus quis dizer, né? Se ele não quis dizer aqui, se não é adultério, como é que... O que Jesus quis dizer aqui com essa cláusula de exceção, né? Com essa cláusula aqui de não se separar? Essa situação em que é permitido dar a carta de divórcio. Para entender isso, a gente precisa falar um pouco sobre como acontecia um casamento judaico. Um casamento judaico ele tem algumas semelhanças com o casamento nos dias de hoje, mas ele acontecia em duas partes, né? Havia uma primeira parte na qual a mulher era prometida ao homem e era feita essa promessa de casamento. Era um acordo formal entre as duas famílias. Nesse acordo formal, o homem prometia casar com a mulher e era formalizado esse acordo. Só que daí para frente não podia mais se desfazer. Eles não tinham ainda tido relação sexual, eles não moravam juntos. Havia um tempo de alguns meses até no máximo um ano. É o análogo ao nosso noivado nos dias de hoje. Então, nesse tempo, o homem tinha que pagar o dote, ele chegava até a família da mulher, dizia: eu quero, eu vou me casar com ela. Já se firmava essa espécie de primeira fase do casamento, e ali ele iria pagar o dote, iria mandar presentes, até chegar o dia da segunda parte do casamento, quando eles fariam a cerimônia de casamento diante dos convidados. E ali, depois daquela festa, eles iriam coabitar os dois e ali se firmar a aliança do casamento. E após essa segunda parte, né, que seria o casamento propriamente dito do nosso tempo, aí sim eles estariam, né, vivendo juntos na mesma casa e tendo relações sexuais. Então, enquanto eles estavam nessa primeira fase, vou chamar aqui de noivado, né? Ali eles não tinham relação sexual e ele, nesta primeira fase, né, aí sim, eles já se chamavam marido e mulher. Para interromper essa primeira fase, já era um divórcio, porque eles já eram marido e mulher, ainda que não estivessem morando juntos. Aí sim precisaria de uma carta de divórcio. Então, o que Jesus quis dizer aqui em Mateus 19?
Ele quis dizer que se nesse noivado, entre aspas, foi encontrado naquela mulher um caso de imoralidade sexual, antes de se consumar aquele casamento, aí sim se poderia dar carta de divórcio. É como se você hoje noivasse com uma pessoa e você vai passar um ano em noivado. E durante o primeiro ano, ainda quando estão noivos, você descobre que o seu cônjuge, seja o homem ou a mulher, está se relacionando com um amor antigo, com um namoro da adolescência. E aí você descobre e diz: Deus me livre de entrar nesse casamento. Isso daí é furada. Esse homem ou essa mulher é meu noivo, é minha noiva, mas ele está se relacionando aí com um amor antigo que ele nunca esqueceu. Nestes casos aqui, é encontrado a imoralidade sexual, é encontrado uma porneia, e nesses casos aqui Jesus disse, olha, não pode se separar, exceto se acontecer isso nessa primeira etapa, nesse noivado do casamento, certo? Então, foi isso que Jesus quis dizer. Nessa primeira etapa, eles não moravam juntos, eles não tinham relação sexual, mas eles já eram chamados e considerados marido e esposa, motivo pelo qual era necessário um divórcio e uma carta de divórcio. E aí, uma coisa que corrobora com isso também na nossa Bíblia está no próprio nascimento de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, como é que foi o nascimento de Jesus Cristo? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Veja bem, a Bíblia diz que Maria e José não tinham ainda coabitado, não tinham relações sexuais, e Maria apareceu grávida. O que você ia fazer se você está com a sua esposa, não tiveram ainda nenhuma relação e ela aparece grávida? Moisés aqui, ou José aqui, ele decidiu deixar Maria secretamente. Ele pensou, meu Deus, minha esposa me traiu. Eu vou deixá-la secretamente, porque diz aqui que José era um homem justo, né? Então ele quis deixar. Mas quando ele estava pensando em deixá-la, veja bem que no versículo 19 diz aqui José, seu esposo. José não tinha tido relação sexual ainda com Maria, mas a Bíblia deixa bem claro que ele era o esposo de Maria. Ele estava nessa primeira etapa do casamento judaico. Então ele não tinha ainda tido, e aqui ele quis deixá-la porque ele poderia deixá-la, porque a palavra de Jesus abrangeu essa situação aqui em que eles ainda não tinham concluído o casamento, mas ele já encontrou supostamente uma imoralidade sexual, uma porneia. Mas aqui no caso de Maria não era uma porneia, né? E aí diz a Bíblia que enquanto ele ponderava nessas coisas, lhe apareceu um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela lhe dará um filho e porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui é um caso em que José poderia deixá-la, porque eles não tinham ainda consumado o casamento completamente, apesar de já serem marido e mulher, mas nesse caso aqui não foi imoralidade sexual, mas era o próprio Salvador que viria e gerado pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa aqui também, uma outra palavra que traz luz a essa palavra está em João 4, quando Jesus se encontra
com a mulher samaritana. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele tem uma conversa com ela, ela pergunta qual é o local correto de adorar. Jesus disse que Deus busca adoradores em espírito e em verdade. Mas quando chega lá no versículo 16, está escrito assim: Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. É o próprio Jesus quem provoca essa situação. Ele diz, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Jesus dizendo, porque 5 maridos já tiveste. E este que agora tens não é o teu marido. E este que agora tens não é o seu marido. Essas foram as palavras de Jesus. E ele conclui dizendo, isto disseste com verdade. Aqui a mulher está encontrando Jesus, ele está se revelando a ela como o Messias, o Filho de Deus. E ele diz, mulher, chama teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, realmente, você não tem marido. Falou a verdade, bem disseste. Porque 5 maridos tu já tiveste. E o atual não é o teu marido. Dura, né, essa palavra? Aquela mulher poderia ter saído com raiva. Não sei se você me ouve aí, se você já se casou mais de uma vez. Já pensou você estar casado, sei lá, 2, 3, 4, 5 vezes? Jesus dizer, olha, você já teve 3 maridos, você já teve 4 esposas. E o que você está hoje não é seu marido, não é sua esposa. Eu acho que nos dias de hoje a gente ia ficar morrendo de raiva de uma palavra desse tipo, né, que Jesus deu. Mas essa mulher ficou profundamente quebrantada com a palavra, reconheceu que estava diante do Messias, se arrependeu, foi chamar o seu povo para conhecer este homem que disse a ela tantas verdades em amor. Olha a reação da mulher samaritana, né? Diante de uma exortação amorosa do próprio Jesus. Mas voltando aqui ao texto de Mateus 19, Jesus tinha dito, né, que quem se casar com outra, não sendo em caso de imoralidade sexual, que nós já aqui comentamos o que é, comete adultério. E o que se casar com a repudiada também comete adultério. Jesus novamente fechou aqui. Se tu se separar e casar de novo, tu tá em adultério. E quem se casar com quem já se separou. Olha o peso dessa palavra para os dias de hoje, gente. Essa palavra foi tão pesada que já na Bíblia, a gente viu aqui que no Evangelho de Lucas, os discípulos ficaram estonteados, voltaram, chegaram em casa e foram perguntar de novo, Jesus, como é que é isso? Aqui em Mateus foi parecido. Olha o que os discípulos concluíram, versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Sabe o que os discípulos estavam dizendo aqui? Se é desse jeito, se eu tenho que me casar e nunca eu posso me separar, é melhor eu nem casar. É melhor eu ficar sozinho mesmo, porque vai que algum dia acontece um problema, eu me separo e aí como é que vai acontecer? Eu vou viver em adultério? Será melhor nem casar. E Jesus, porém, lhes respondeu. A palavra de Jesus foi igualmente dura. De novo. Olha o que Jesus diz. Nem todos são aptos para conceber esse critério. Nem todos são aptos para receber esse conceito. Mas apenas aqueles a quem é dado,
Jesus está dizendo que nem todos são aptos a se casar. Nem todo mundo é apto para se casar. Lá na frente, Pedro vai dizer algo, ou Paulo vai dizer algo parecido em Coríntios também, dizendo que quem é solteiro é bom que continue solteiro, mas se estiver se abrasando, tá ali doido para fazer alguma coisa, se é adulto me entenda, aí se case, mas tá solteiro, continua solteiro, tá bem assim. E Jesus diz, nem todos são aptos para se casar. Versículo 12, porque há eunucos. Aí aqui Jesus abre uma temática aqui, falando de eunucos. Eunucos eram pessoas que serviam nos palácios, pessoas de confiança, sem interesse em ato sexual. Geralmente castrados nos tempos antigos. E aí Jesus diz aqui que há pessoas eunucos. Porque há eunucos de nascença. Há 3 tipos de eunucos. Há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Quem é o eunuco de nascença? É aquela pessoa que é infértil, não gosta de ato sexual, não faz questão de nenhum tipo de sexualidade. Existe esse tipo de pessoa, Emanuel? Existe. Por incrível que pareça, existe. Pessoas que de nascença não têm muito interesse nesta pauta de sexualidade. Há outros a quem os homens fizeram eunucos. Os que os homens fizeram eunucos são os castrados. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Ou seja, quem é que se faz eunuco? É aquela pessoa que resolve viver uma vida sem relações sexuais. São aqueles que vivem no celibato. É o padre que não casa, que vive. Por quê? Jesus está dizendo aqui. E há outros que a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. É a pessoa também que está separada, está divorciada, e que por temor a Deus, até que muitas vezes buscando a restauração familiar, a restauração do seu casamento, se faz eunuco. Rejeita qualquer tipo de interação sexual. Por quê? Por causa do reino dos céus, é o que Jesus está dizendo aqui. Quem é apto para o admitir, admita. E aqui, Jesus diz aqui, olha, você é apto para se casar, se case. Não é, não se case. Mas se você se casar, case sabendo que o casamento é um. E agora, o que é que eu devo fazer? Se você que está aí do outro lado e me escuta é uma pessoa jovem que ainda não casou, que ainda vai se casar, pretende casar, construir família, analise com cuidado, conheça bem o seu cônjuge, conheça a família do seu cônjuge e decida se casar no Senhor, conhecendo o plano de Deus a respeito do casamento. Se você que está aí do outro lado já se casou e porventura está separado, separada, divorciado ou divorciada, o que eu tenho para lhe dizer é que Jesus opera milagres no casamento. Não por acaso o primeiro milagre que Jesus executou foi no casamento. Em Caná da Galileia, essa história está lá em João 2. Jesus fez um milagre e transformou água em vinho. E aquele casamento que iria acabar, Jesus devolveu o vinho, devolveu a alegria, trouxe um vinho novo, de grande sabor, restaurou aquele casamento e devolveu a festa, a alegria.
Foi de qualquer jeito? Não foi. João 2,5. Maria falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E quando os serventes fizeram tudo o que Jesus disse, agiram segundo a palavra de Jesus, houve milagre naquele casamento. E aqui, que fazer ainda, né? Nessa situação, 2 Coríntios 7 também nos dá uma dica. 2 Coríntios 7, 10 e 11 diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. O que eu posso lhe dizer, novamente, não é o que eu, Emanuel, penso. O que eu posso lhe dizer, muito honestamente, é o que diz a palavra de Deus. E se essa palavra falou com você e você não está nessas situações, mas está em outras situações de vida muito mais complexas, né? Eu só tenho a lhe dizer que você busque a direção de Deus, né? Novamente, a minha intenção aqui não é acusar ninguém, a minha intenção aqui não é ser juiz na vida de ninguém, nem sou, longe de mim, sou uma pessoa falha, errante, um pecador, cheio de pecados, igual a qualquer pessoa daqui dessa terra. Não é essa a minha intenção, mas busque a direção de Deus na sua vida, né? Sabendo que divórcio é um pecado, divórcio é uma quebra de aliança diante de Deus. E, segundo as palavras de Jesus, casar novamente nos coloca também em situação de pecado. Mas tem N situações, né? Pessoas que conheceram a Deus já tendo tomado várias decisões, e aí, mas que você não possa viver uma vida convivendo com fantasmas lhe perseguindo, né? Por estar distante da vontade e do plano de Deus. A palavra de Deus, do Evangelho, há 2000 anos é a mesma. Começou a ser dita por João Batista, continuou por Jesus, depois pelos apóstolos e é pregada até os dias de hoje. E ela diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, e um grande abraço. Fica com Deus.